Sejam muito bem-vindos a mais um Conecte Advogados, o podcast que conecta a advocacia, o universo jurídico, a você, espectador de todas as áreas. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Lincoln Nogueira, um grande amigo e especialista na área de direito criminal, na área da advocacia criminal. Tem uma experiência, uma vasta experiência nessa área, com mais de 1000 processos aí em andamento, 1000 processos que ele já participou, com muitas vitórias. Pós-graduado em Direito Penal, pós-graduado em Direito Processual Penal, alguém que tem uma experiência muito grande, que hoje vai tratar dos assuntos, das grandes transformações que a área criminal tem vivenciado na legislação e na jurisprudência de um modo geral aqui no Brasil. Principalmente hoje com dois temas, que é a questão da Lei Maria da Penha, né, a questão da violência doméstica em si, e também a Lei Antifacções, que é uma lei também recente, que mudou muito a questão da busca da luta contra a criminalidade no Brasil. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo, doutor Lincoln, e queria que você se apresentasse ao público, mas primeiro falando quem é o Lincoln, fora da advocacia. Eu sei que é muito difícil para a gente que é advogado viver fora da advocacia, né? Mas quais são os hobbies, as preferências e tudo mais? Bom, doutor, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, doutor Ricardo aqui está dando, agradecer a Diário TV pelas portas abertas e o doutor Lincoln, fora ali da vestimenta, do tribunal, da toga, é uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa caseira. Sou nascido e criado em Teresópolis, sou casado, marido, sou pai, 2 filhas incríveis. Uma já é até filmmaker sua, né? Exatamente, uma está me acompanhando aqui hoje como videomaker e eu gosto, né, de estar ali em casa, relaxando ali, assistindo um filme, uma série, um bom futebol, agora que estamos no período de Copa do Mundo, né, na medida do possível, tentando fazer uma atividade física, uma caminhada, praticando uma arte marcial, que é importante. E no mais, é isso. Tentar no dia a dia ser uma pessoa mais tranquila, mais simples possível. É na simplicidade que a gente tem os melhores momentos. É verdade. E antes da gente começar aqui, o doutor já estava falando que já teve uma novidade hoje, né? Exatamente. Vai explicar para a gente qual foi a mudança, o que está acontecendo. Exatamente. No dia de hoje, que estamos tendo essa gravação, tivemos uma novidade legislativa, logo em abrir o e-mail ali pela manhã, ali na caixa de entrada já recebe a notificação. Então, hoje, nós tivemos uma mudança considerável no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, nós tivemos a mudança no prazo decadencial, doutor. Tá? No direito penal, quando a vítima vai fazer ali a queixa-crime, a representação criminal, quando ela sofre a violência, ela tem até 6 meses para fazer a representação criminal, fazer o boletim de ocorrência, entrar com a queixa-crime. E, especificamente, na Lei Maria da Penha, tem que ser na violência doméstica, esse prazo, a partir de hoje, ele foi elastecido. Então, não são mais 6 meses. A partir de agora, são 12 meses que a vítima de violência doméstica terá para representar criminalmente o seu agressor, para entrar com uma queixa-crime, para fazer um boletim de ocorrência. E com uma breve observação, é que esse prazo ele não começa a correr automaticamente. Isso também a lei mudou. Esse prazo começa a correr quando ela é conhecedora do agressor. Porque, às vezes, ela sofreu a violência, mas, por exemplo, ela foi dopada, ela foi sedada. Então, de imediato, ela não sabe quem é o seu agressor. Então, a lei também modificou esse entendimento e é a partir do momento que ela saiba quem é o seu agressor que esse prazo de 12 meses começa a correr de forma ininterrupta. Interessante, uma mudança muito boa. Trazendo aqui em primeira mão na Diário TV. Exatamente, muito bom. E como que surgiu a sua vocação pelo direito penal?
seguir para essa linha do direito criminal. E também, né, juntando ali, muitas pessoas perguntam, você é advogado criminalista, então você defende bandido, como é que você pode fazer isso? Né? A gente, claro, da área de direito, a gente sabe que todo mundo tem direito à defesa, né? Mas queria que explicasse um pouco melhor para a população esse tipo de situação. Né? Claro, excelente pergunta. Eu costumo brincar que foi o direito penal que me escolheu. Ele me viu ali uma pessoa com muita energia, meio cheio de elétrico demais. Não, vem para cá para o penal que tem muita energia para gastar. Mas brincadeiras à parte, a gente já ali na faculdade, a gente já nos primeiros períodos, a gente começa a ter o contato com a legislação e você começa a entender melhor. E o direito penal ele é sedutor, que a gente até brinca também no curso de Direito, que a gente flerta com o penal, mas casa com o civil. No meu caso foi o contrário. Eu flertei com o civil, mas casei com o penal. Né? É claro que quando a gente se forma, a gente é um clínico geral. A gente acaba ali advogando em algumas áreas, até porque você quer formar sua cartela de cliente, quer se inserir no mercado, tem os boletos para pagar que não esperam, mas depois não adianta. Você tem que escolher uma área, tem que afunilar ali e você vai identificando a área que mais cativa, que mais você se identifica com o seu perfil também. Né? E na faculdade também é muito interessante que quando você começa a estagiar, ali do 7º período para frente, na grade curricular, você pode estagiar fora, em escritórios, não tem problema, mas obrigatoriamente na faculdade, a partir do 7º período, e a gente tem os simulados, que é o tribunal do júri. E foi ali que foi o ponto crucial para realmente que eu me encantei pelo tribunal do júri, que aquilo ali é praticamente uma cena de novela, né? Tem ali o teatro, o juiz, o promotor, feito, né? O advogado, o conselho de sentença, o acusado, testemunhas, provas. Então, tudo isso contribuiu para que eu me enveredasse e me inclinasse para a área do direito criminal. E a minha esposa sempre falou, você tem essa veia, tem que se especializar. E foi onde, nesses 15 anos de formado, que eu venho me especializando. Já são 4 especializações na área criminal. Então, só que é um aprendizado a cada dia. E, complementando a sua pergunta, que é muito interessante, muito pertinente, exatamente essa questão de você é advogado de bandido. Na verdade, não existe isso. Assim como o médico, o profissional ali, ele faz um juramento, ele não quer saber se na mesa de cirurgia dele ali é um bandido. Para ele é uma vida. E para nós, operadores do direito, é a mesma questão. A gente fez um juramento e a gente sabe que, hora ou outra, isso vai acontecer. Então, como o doutor Ricardo já pontuou, a gente não defende o bandido, a gente defende o criminoso. A gente defende o direito dele. Lá na Constituição, no artigo 133, que, aliás, é a única profissão, doutor, citada na nossa Constituição, é a profissão de advogado. Que eu não digo nem que é uma profissão, mas é uma aptidão, não é verdade? Então, ali diz que a todos é o direito de ter a defesa técnica, de ter um advogado. Então, a pessoa ali, o profissional, ele está defendendo o direito, porque eu costumo até perguntar para as pessoas, você prefere o quê? Um culpado mais solto ou um inocente preso? Não é verdade? Eu faço a pessoa ter essa reflexão. O direito penal, ele está ali, o direito em si, os princípios garantidores, constitucionalmente falando, ele está apenas para a pessoa que é inocente? Aí não teria garantismo, não teria uma garantia constitucional. Então, é muito complicada essa situação, porque as pessoas não conseguem ter essa diferenciação, esse discernimento de separar. Mas você ali, você está defendendo única e exclusivamente o direito da pessoa de ter uma defesa, de ser julgada e não pré-julgada, de ter o devido processo legal, né? De ter o direito ao contraditório, à ampla defesa, a ser julgado por um juiz imparcial, né? Respeitando todo o sistema acusatório, tem um juiz que vai julgar, tem o órgão ministerial que vai acusar, tem a defesa técnica, tem o assistente de acusação. Então, o advogado também ele não trabalha só na defesa dos interesses do suposto autor dos fatos, mas sim também como um adjunto ali
ao parquê, ao Ministério membro, Público, ao né? membro do Ministério Público, que é o acusador, que é o fiscal da lei, que é o custos legis, né? Então, o advogado ele não atua só nisso. E também tem a questão do réu confesso. Mas o réu é confesso. Exatamente. O advogado também não trabalha só na questão da absolvição. Ele vai trabalhar ali na lacuna, na brecha da lei. Ele vai identificar o que pode beneficiar o cliente dele, que é um réu confesso, ou que todas as provas convergem para que ele venha a ser condenado. Então, você vai buscar uma atenuante, você vai buscar uma diminuição na pena, você vai buscar todos esses artifícios que a lei dá o respaldo para que você consiga amenizar a situação jurídica do seu cliente. Isso, exatamente, né? E foi muito bom. Então, você que pensava ainda nessa questão de que, não, o advogado criminalista é aquele que defende o bandido, não, a gente está ali defendendo, né, o advogado que está defendendo o direito da pessoa em ter os seus direitos ali resguardados, né, como bem pontuou o Dr. Lincoln. E entrando agora já nas inovações, né, do direito, uma lei nova, né, também que surgiu, que é a questão da violência vicária. O que é a violência vicária? Como é que tem sido visto isso hoje com essa legislação nova? Perfeito. Vamos começar pelo nome, que é um nome um pouco estranho, né? O vicaricídio, que na nossa língua portuguesa, na nossa gramática, é um neologismo, então não tem nem no dicionário. E aqui no nosso ordenamento jurídico, no direito brasileiro, o legislador tem mania de botar nome em crimes. Gosta de inventar. Exatamente. Então, nós temos o homicídio, que é matar alguém, qualquer pessoa. Nós temos o feminicídio, que é matar a mulher pela questão do gênero. Nós temos o femicídio, que é matar uma mulher, mas não tem nada a ver com o gênero. Nós temos o parricídio, que é matar o seu pai. Nós temos o infanticídio, que é o assassinato do bebê ali no estado puerperal da mãe. Nós temos o suicídio, que é a pessoa ceifar a própria vida. E poderia ficar aqui, doutor, o dia inteiro dando nomes para o senhor nessa questão. E temos agora o vicaricídio. O vicaricídio, ele vem do latim, do vicarium, que é o trocar alguém, é substituir, é representar alguém. E o sidium, que no latim também é assassinato, é matar. Então, por isso o nome, vicaricidium, que é você matar outrem, matar outra pessoa. E esse crime, ele é em detrimento, em face da mulher, contra a mulher, e é você atingir um terceiro para atingir essa mulher. Então, o agressor, ele não vai agir diretamente contra a mulher propriamente dita. Vai ter um terceiro que ele vai identificar e para punir, para torturar, para agredir essa mulher, ele vai, então, cometer o crime em face dessa vítima direta, que é o terceiro, e a mulher passa a ser a vítima indireta. Então, pode ser contra o filho dela, pode ser contra tanto um filho biológico como um filho adotivo, pode ser um menor que esteja sob a guarda dela, sim, pode ser uma pessoa até mesmo adulta, mas que esteja com a curatela dessa mulher. Essa mulher conseguiu a interdição dessa pessoa, ela não tem mais o pleno gozo das suas faculdades mentais, então ela conseguiu a curatela. Então o vicaricídio também é isso, porque a lei ela é taxativa, ela fala a quem a pessoa estiver sobre o resguardo dessa mulher. Então o agressor ele vai atingir essa terceira pessoa diretamente para punir essa mulher. Então você imagina uma mãe que ali ela teve a sua gestação por 9 meses, cuidou da gestação, escolheu o nome, fez o enxoval, fez a reforma no quartinho, teve o seu filho e, de repente, esse agressor dizima a vida dessa criança. A punição é muito maior que ele tivesse dizimado a própria mãe. Concorda? Concordo. Porque qualquer mãe no seu estado natural, ela vai trocar a vida dela pela da criança. Então, o agressor, para punir mais ainda a mulher, ele vai e tira a vida daquele ente, daquela pessoa que está debaixo da proteção dela. Por isso que o legislador, igualmente, recrudesceu mais ainda a punição. A pena hoje por um crime do vicaricídio
vai de 20 a 40 anos. Uhum. Então, o legislador bem maior pune. a pena, né? Exatamente, porque a dor, o crime, ele é muito mais cruel, Sim. entende? Então, o legislador identificou essa dor, né? Então puniu de forma mais enérgica para que o agressor realmente tenha uma punição adequada. É lógico que o certo é a mulher não sofrer nenhum tipo, né? Mas Sim. sofrendo esse tipo de violência, de agressão, então o agressor ele passa a ter essa pena muito mais aguçada. Né? Exatamente. É um caso que eu lembro recente que aconteceu, né? Foi daquele pai, mas que acabou ele também se suicidando e matou os 2 filhos por conta da ex-mulher, né? Que eles estavam naquela discussão. Exatamente. Um caso que acabou de sair do forno, que está quentíssimo agora na mídia, é o do menino Henri do Borel. Sim, verdade. Né? Do ex-vereador Jairinho, que ceifou. É um exemplo. Ele não foi enquadrado no vicaricídio porque a lei não existia. Exatamente. Né? E todo mundo sabe que no direito penal a lei só retroage a favor, nunca para punir a pessoa. Então mas se fosse hoje, ele seria enquadrado no vicaricídio. Né? Exatamente. É interessante. E né? É um processo que todo mundo presenciou e que agora acabou de ser julgado. Né? Exatamente. Né? Então tá fresquinho. Fresco, Teve fresco, até a polêmica que o Jairinho foi condenado, mas a companheira dele não, foi absolvida. Então está tendo todo um clamor popular em relação a essa questão. Enfim. Não, exatamente. Um outro ponto, né, que também, né, teve alteração recente foi da questão da monitoração eletrônica, né, que agora é uma medida autônoma. Né? Como é que é isso? Para que serve? Excelente pergunta. Exatamente. O que ocorria anteriormente? A tornozeleira eletrônica, ela não era uma medida protetiva autônoma, então o juiz tinha a faculdade, ele não tinha o dever de decretar essa medida. Então hoje, com o implemento dessa novidade legislativa, a monitoração por tornozeleira eletrônica ela passa a ser a 8ª medida protetiva elencada no rol da Lei Maria da Penha. Interessante. Porque ela passa a ser uma pena autônoma. Então ela não precisa estar condicionada a outras medidas cumuladas para também ser determinado. Então hoje o juiz, na sua concepção, ele percebendo, vislumbrando que a integridade física dessa mulher, que a vida dessa mulher corre-se o risco, então ele determina automaticamente a medida protetiva de monitoração eletrônica. Não é mais uma pena alternativa, ela passa a ser autônoma. Seria mais ou menos desse seguinte, né? Te perguntando da seguinte forma. Você tem aquela medida protetiva de que, o agressor não pode ficar até 300 metros de distância da mulher, né? E aí, num caso desse, o juiz poderia colocar a tornozeleira para saber onde ele está, até para que não se chegasse mais próximo dela, nada disso. Exatamente. Até porque hoje, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, ele tem um aplicativo chamado Lei Maria da Penha Virtual. Interessante saber. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, esse equipamento ela já é automaticamente ligada aos órgãos de segurança pública, em particular a polícia ostensiva, a polícia militar, que está na linha de frente ali no combate da criminalidade. Então, a partir do momento que esse indivíduo, que esse agressor, que está ali com a tornozeleira, se ele tenta evadir do perímetro determinado, se ele tenta romper esse equipamento, automaticamente o dispositivo ele já lança um alarme que vai direto tanto para a vítima como para os órgãos de segurança pública. Então, imediatamente, não precisa nem o juiz determinar, ele já começa-se ali uma mobilização ao encalço dele para que ele venha a ser preso, até porque ele tentar romper esse equipamento, ele sair do perímetro determinado, também configura outro crime autônomo. Interessante. Exatamente. Então, e acrescido ainda de 1/3, com agravante do acrescido de 1/3. E um fato muito interessante é que a maioria das agressões, elas acontecem na calada da noite. E nos lugares mais longínquos, nas comarcas de menores proporção, que às vezes não vai ter um juiz
ali de plantão, não vai ter um juiz togado ali, a lei outorgou ao delegado, à autoridade policial, a decretar naquele momento essa medida protetiva. Isso a legislação, isso é muito bom, a legislação traz essa novidade, porque isso antes estava apenas acampado no âmbito jurisdicional, ou seja, só um magistrado, só um juiz togado, um juiz de direito poderia determinar, decretar, e agora o delegado, quando nas imediações ou na comarca não tiver um juiz plantonista, não tiver como, naquele momento, levar ao conhecimento, o delegado pode, naquele momento, decretar essa medida protetiva. E, em até 24 horas, levar ao conhecimento do juiz para ver se aquela medida protetiva está dentro dos termos legais, se ele mantém a medida protetiva ou ele cassa aquela decisão, ele revoga aquela decisão. Interessante, bem interessante. E assim, com certeza eu vejo como um bom avanço, né, na defesa da mulher, da vítima, né? Exatamente. Nessa situação, né? E outra questão em relação ainda à Lei Maria da Penha, né, essas alterações da Lei Maria da Penha, o que muda no cotidiano das delegacias? Essa questão já vi que vai mudar bastante. Bastante. Né? Bastante. Mas tem algumas outras mudanças? Tem sim, doutor. É um fato muito interessante, porque na legislação anterior, quando a mulher se reportava até uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, e essa representação criminal chegava até o conhecimento do juiz, o juiz ele era obrigado a determinar uma audiência de retratação para ver se aquela vítima, para verificar se aquela vítima queria continuar com a persecução penal, com o processo. E ao determinar essa audiência, isso causava nela um constrangimento, um abalo emocional e psicológico, porque na maioria das vezes ela sofre uma pressão externa do próprio agressor, dos parentes, a questão do trabalho. Então as pessoas deixam isso para lá, isso não segue isso para frente, isso não vai dar em nada. E ela ia para essa audiência obrigatoriamente, porque o juiz ele tinha determinado. O que a nova legislação fez? Ele deixou a critério da vítima. Agora, só se a vítima expressamente requerer, né? Se ela quer essa audiência, aí sim o juiz marca. E até o oferecimento da denúncia. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ela não pode mais se manifestar nesse sentido. Mas antes da denúncia e quando ela faz o boletim, ela tem hoje essa prerrogativa. Ela tem esse benefício que a legislação também trouxe a ela, se ela quer essa audiência de retratação ou não. Ou não. Interessante, bem interessante. Muito interessante. A lei ali, o legislador mandou muito bem nessa situação, porque na maioria das vezes acabava que a própria vítima ela deixava para lá pelo fato dessa ação externa. Exatamente. E assim, você via isso acontecendo muito mesmo, né? Muito. Muita gente pressionando, deixa isso para lá, não vai acontecer e tudo. Sim. E aí tinha audiência, ela acabava se retratando em audiência. E a gente já sabe o que acontece no fim da história. Lamentavelmente. Acaba se repetindo e numa proporção muito maior, né? Infelizmente, aqui só trazendo como informação, a Lei Maria da Penha hoje é a lei no Brasil mais modificada. Tá? O último registro que nós temos é que no ano passado, mais de 3.700.000 mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica, porque hoje a violência a psicológica ela é muito maior do que a física. Tá? E só para você ter uma ideia, teve mais ou menos uma média de 70 medidas protetivas por hora no passado no Brasil. Que isso? Determinado pela Justiça. 70 por hora? Por hora. Para ver, a questão às vezes é muita questão cultural.
Porque a lei está ali, ela é muito bonita no papel, mas ela tem que ser eficaz. Sim. Então não adianta, eu trago um exemplo aqui de um caso que eu atuei, em que eu entrei com a medida protetiva para a vítima, porém ela era casada à época com um sargento da Polícia Militar. Não. Então a gente conseguiu o afastamento, só que ele morava em cima da casa dela. Que isso. E a lei, ela te dá essa oportunidade de você pedir quem é um policial, quem tem porte de arma, de ser caçado aquele porte de arma naquele momento. Sim. E pelo fato dele ser um policial, eu ainda fui lá tentar despachar com o juiz do caso, e ele falou assim, doutor, é a mesma coisa que eu tirar uma ferramenta de uma colher de pedreiro do pedreiro. Eu não posso fazer isso. Então, imagina, ela determinou um afastamento de 200, 300 metros para quem é sargento, que tem destreza no manuseio com uma arma de fogo. O que seria 200, 300 metros se ele quiser matar essa mulher? Nada. Exatamente. Então, a lei, o legislador está identificando essa dor, essas questões, e ele tem cada vez mais aprimorado a legislação nesse sentido. Isso é bom, muito bom. Exatamente. Mudando um pouco, né, do tema, continuando na questão da direito penal, mas a lei antifacções, né, que é algo recente, bem recente aí. Bem recente. Né, o que ela traz de novidade, qual a finalidade dela em si, né, dessa lei? Ela realmente está fresquinha, acabou de sair do forno. E a lei antifacção, na verdade, ela é uma legislação que ela veio complementar a lei que já existe, que é a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa. Então, a Lei Antifacção, ela não revogou a Lei de Organização Criminosa. Elas vão conversar, elas vão dialogar e uma complementando ali necessariamente o que for necessário. Essa lei, ela é interessante porque ela chega em determinadas situações em que a lei de organização criminosa ela não conseguia ter a resposta. Então, hoje, por exemplo, um líder de uma facção, a lei tem esse nome, antifacção, mas ela pega terrorismo, ela pega uma milícia, ela pega uma organização paramilitar, que está ali dominante em um território, tá? Em que as pessoas estão atuando à margem do Estado democrático de direito, da lei e da ordem, querendo fazer um poder paralelo. Então, a lei antifacção, ela vem exatamente para endurecer, recrudescer ainda mais as penas. Assim como a legislação anterior na Lei Maria, no vicaricídio, a lei antifacção também aumentou a pena de 20 até 40 anos, porque no pacote anticrime, anteriormente ao pacote anticrime, aqui no Brasil só era permitido a pessoa ficar presa no máximo 30 anos. Hoje, com o pacote anticrime, são 40 anos. Que às vezes a pessoa fala, mas por que 20, 40 se só podia ser até 30? Não, agora é até 40 anos. Até 40, então, a lei ela está no clamor social, o legislador está adaptando essa nova filosofia da punibilidade até a pena máxima para equiparar os 40 anos, para que a gente consiga fechar. E agora, um líder de uma facção dessa, ele vai automaticamente cumprir pena num presídio de segurança máxima. O que isso quer dizer? Num presídio federal. Ótimo. Num presídio federal, não tem direito à privacidade, tudo é gravado, tudo é monitorado. Aí é lógico que vai entrar uma discussão em relação até nós, advogados, como nossa prerrogativa de ser violado, mas por enquanto o que a lei, até o STF dizia até onde é constitucional ou é inconstitucional, a lei diz que ele não terá essa questão da privacidade violada, então tudo vai ser gravado, tudo vai ser monitorado. Tá? Automaticamente os bens dele já são bloqueados, não precisa ter uma cautelar ali de apreensão, já pela configuração do crime, já é bloqueado, inclusive, muito interessante, criptomoedas. Interessante, Criptomoedas serão bloqueadas nesse sentido, configurando o crime, e só pelo fato de você ter constituído essa organização, essa facção, essa organização paramilitar, essa milícia,
já configura um crime autônomo. Você não precisa nem mesmo ter qualquer outro tipo de delito. Só o fato de você ter constituído essa organização já constitui um crime autônomo também, e ali os integrantes vão responder. Ótimo. E é um avanço gigantesco, né, na parte da exatamente. Finalidade de tudo que a gente tem vivenciado, né? Sim. Eu estava até assistindo estudando um pouco sobre essa questão e tudo, e já existem pelo menos informados 53 facções no Brasil. Isso facções, sem contar os paramilitares, sem contar a milícia, né? Um volume gigantesco que a lei tinha que dar uma resposta. As pessoas têm que entender que a gente está num Estado democrático de direito. Aqui não é uma anarquia. Então, cumpre-se lei. Então, qualquer cidadão, qualquer organização que queira atuar à margem da legalidade, ela vai ser enquadrada na legislação. Exatamente. Isso é muito bom. Para mim, foi uma medida muito boa, né, em relação exatamente a essa luta que a gente tem, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Aqui em Teresópolis a gente ainda tem um pouco de tranquilidade, mas tem visto esse crescendo aqui também. Exatamente. Né? Até porque quem fez isso décadas atrás foi a Colômbia. Né? Que nós tínhamos os cartéis da Colômbia, né? De droga, cocaína e tudo mais, e dominou o país. Sim. O cartel de Medellín, o Pablo Escobar. Né? Dominaram o país inteiro, tomaram conta. O Pablo Escobar virou uma celebridade. Aqui nós tivemos uma figura quase equiparada, que é o Fernandinho Beiramar. Exatamente. Né? Então, a lei antifacção ela vem exatamente para enrijecer o sistema e não permitir que esses personagens afloresçam novamente. Claro que existem alguns pontos, como essa questão mesmo do sigilo profissional. Na hora de conversar com o cliente, precisa resolver essa questão. Mas não está assim, porque mas por enquanto a legislação disse que sim. Não sei se o senhor já teve o prazer de ir a um presídio, mas assim, é complicado, porque nós temos um estatuto, diz que o advogado é inviolável, mas lá eles só não botam a mão em você, mas você passa no raio-x, é detector de metal, enfim. Isso sem ter legislação falando isso. A gente sendo advogado. E a gente sendo advogado, Imagina uma pessoa comum num dia de visita, o que não acontece com essa pessoa. Não é verdade? Então isso precisa também ser analisado, né? Muito por conta disso, porque a gente, como advogado, que tem todas as prerrogativas, isso acontece, né? Eu fui poucas vezes para defender, né, na área criminal, porque não é minha área mesmo. Eu fui aquele que flertou com o direito criminal, mas foi para a área civil, né? Mas cheguei algumas vezes à penitenciária. Né? E realmente aconteceu isso, né? De ter que passar pelo detector de metais, de verificar se tinha alguma coisa, se não, né? E até na hora de você conversar com a parte, não tinha gravação, mas você conversava aqui, do lado já tinha um outro advogado conversando com o outro, e do outro, então, na verdade, as pessoas acabavam ouvindo o que você estava conversando ali. É que é muito engraçado, né? Que a gente está acostumado até com a ficção hollywoodiana dos filmes americanos, e que a pessoa senta naquela cabine, tem um vidro blindado, ele vai pegar o telefonezinho. Não, gente, no Brasil não é nada disso, não. Tá? Espero que quem não precise nunca entre, nunca vá, mas a gente, os ossos do ofício, nós temos que fazer esse trabalho, não é verdade? Mas não tem nada a ver com o cinema americano. É uma realidade totalmente... Teve um até que eu fui que tinha, só que não funcionava. Aí eu tive que ficar gritando com ele. É praticamente um cenário. Exatamente. Né? Infelizmente, né, nosso tempo está se encerrando, mas vou chamá-lo para vir mais vezes para a gente falar sobre outros temas. Perfeito. Sobre outras questões do direito criminal. Perfeito. Né? E queria que você desse um conselho, né, final para a gente, para o advogado que quer ir para a área criminal, principalmente o advogado que está começando, quer ir para a área criminal, né? Qual conselho que você daria para ele? Perfeito. Venham sem medo. Não é perigoso, não é essa questão aí que falam, porque às vezes você está defendendo um pai de família que exerceu o direito dele ali de se defender e ele, com excesso de legítima defesa, de repente ele está respondendo. Então,
tem essa questão. Então, não é só questão de um traficante. E outra coisa é que a área que for, você nunca deve parar de estudar. Você tem que ler, pesquisar, estar sempre na atualidade. Hoje a gente está aí na crista da onda da inteligência artificial, que não fiquem preocupados, que não vai acabar com a nossa profissão, mas é um aliado, é uma ferramenta incrível. Então estudem, se dediquem, né? Estejam sempre à frente, não fique esperando seminário, fazer uma pós, nada disso. Vai lá, cadastra o teu e-mail no site do Planalto, você vai receber todo dia ali a legislação, e ali mesmo você já pega, já lê, já estuda, pelo menos você já está ciente, já sabe que tem a legislação. E depois sim, vai ser publicado uma doutrina, o livro, vai ter um seminário, vai ter um podcast, mas você esteja sempre atualizado, porque o direito hoje, o de ontem já está atrasado. Então você tem que ser um profissional que você mostre esse diferencial com a sua comunicação e com a sua técnica, com o seu conhecimento, porque senão você vai ser só mais um. Então nunca pare de estudar. Obrigado. E como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e tudo? Eu sei que tem um nome diferente ali, qual que é? Exatamente. A primeira ferramenta é o Google. Vocês digitam lá o Google, que que vocês vão me achar. E também estou nas redes sociais, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, pelo @oapenado. Digita lá oapenado, que seja qual for a plataforma que você usar, você vai encontrar o meu perfil, vai ser muito bem recebido. Ali diariamente eu dou dicas, novidades legislativas, tento trazer um linguajar coloquial, comum, que todos entendam, sem juridiquês, sem aquele papo chato, e tento ser o mais dinâmico possível. E para mim, o cidadão informado, ele é mais livre, ele é mais liberto. Então, me procurem lá que vocês vão ser muito bem recebidos. @oapenado. Isso aí. Ele colocou ali, ó. É isso aí. Isso aí, sigam ele lá. Isso aí, gente. Não esquenta a cabeça muito com a Face, não, com a skin. Mas é assim mesmo, é assim aí. Muito obrigado, doutor. Agradeço muito a sua participação. Esclareceu muito a parte do direito criminal, a parte da legislação que tem sofrido diversas transformações. Chamarei novamente, com certeza, para a gente tratar de outros assuntos que já estão surgindo aí na área criminal, né? E chegamos ao fim de mais um episódio do Conect Advogados. Se você gostou, faça o Sede Conect de compartilhar, de curtir, de comentar. Comente lá na Diário TV também, para que a gente consiga continuar com o programa aqui na Diário TV, né? E comente, fale o que você achou, traga ideias, também pode indicar pessoas para a gente vir aqui e entrevistar e falar que tenham relação com a advocacia, não necessariamente advogados, mas que tenham relação com o mundo jurídico, que aí quase todas as profissões acabam entrando porque todo mundo está regulamentado, né? Exatamente. Mas muito obrigado, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, é uma honra, e sempre que o senhor quiser, é só chamar, estarei aqui para mostrar o direito, porque o conhecimento é poder. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Faça você.